primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. Olá, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise e hoje vamos quebrar essas regras para analisar Clube da Luta. Filme dirigido por David Lynch e estrelado por Edward Norton e Brad Pitt, considerado por muitos um dos melhores filmes da história do cinema. Eu particularmente não acho um exagero pensar nisso. E por que ele é tão bom e tão importante? Clube da Luta, ele fala sobre questões muito profundas que envolvem identidade masculina, grupos e conflitos internos de uma forma que consegue atrair o público, de uma forma que não perde o seu jeito do entretenimento cinematográfico. Ele é o melhor dos dois mundos. Então, ele se tornou cult, ele trouxe uma grande reflexão e está muito à frente do seu tempo. E tudo isso fazendo algo que a maioria dos filmes não faz. O Clube da Luta fala muito sobre o consumismo. Nas mãos de um diretor menos capacitado, teríamos algo sobre o capitalismo é malvado. Aqui não, o que o David Lynch faz não é uma crítica, é uma análise aprofundada. Enquanto críticas são rasas, as análises tendem a ser verticais. E ele mergulha, indo muito à frente do seu tempo. Mas antes de entrarmos nessa análise, curta, comente, compartilhe o que o YouTube pede para você fazer. É assim que o algoritmo do YouTube manda este vídeo e este canal para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva. Já é inscrito, desinscreva, inscreva de novo. Você gosta da maneira como eu trago psicanálise, como eu abordo? Pense em entrar no meu grupo de estudos. Para maiores informações, primeiro link aqui na descrição. Você quer fazer terapia, psicoterapia, você quer fazer análise ou você quer fazer supervisão comigo? Também tem contato nas redes sociais, de preferência para o Instagram. Então vamos lá. Clube da Luta. Nós somos apresentados ao narrador do filme. E o narrador não possui nome. E ele não possui nome porque ele não possui identidade. Ele trabalha em companhias de seguro, fazendo avaliações no sentido de quanto custa para pagar para uma família caso as pessoas morram num acidente de carro. Isso vai ser maior ou menor, se acontecer em grande escala, para repor todos os carros que forem vendidos. Ele trabalha assim, isso não incomoda. É o passo em que nosso narrador ele está sempre comprando coisas, então ele passa o dia, os seus tempos livres, olhando catálogos de venda, inclusive de uma forma muito semelhante a como se fazia com a Playboy antigamente. E nesse contexto ele vai falando, se ele vê alguma coisa bonita, alguma coisa diferente, ele tem que comprar. E ele passa parte dessa introdução mostrando o apartamento dele, as coisas que ele tem, as roupas que ele tem, os pratos que ele tem. E nada disso possui uma emoção. Ao passo em que esse narrador não consegue dormir. Ele diz que tem insônia. Ele vai ao médico e o médico, de forma correta, neste caso, ele diz: não, você não tem nenhuma doença. Você não tem nada que o impeça de dormir. Ao menos nada orgânico que o impeça de dormir. O que você precisa é sono. Ele pede um remédio, o médico se recusa. Ele fala: eu estou sofrendo. O médico, já irritado, fala: quer ver o que é sofrimento? Vá em determinada igreja numa noite onde existe um grupo de homens com câncer no testículo que eles se apoiam. O narrador vai. E aí ele vê um grupo de homens sofrendo, perdendo sua masculinidade, perdendo esposas, vendo os sonhos de uma vida, de ter uma família, sendo realizados por outras pessoas. Ele faz amizade com Bob, que
ao retirar os testículos e fazer reposição hormonal, ele desenvolveu seios e toda a solidão, todo o sofrimento, e o narrador dorme. E aí nós já temos a grande diferença da crítica para análise. O narrador, ele compra coisas. E agora ele está comprando sofrimentos. Ele não consegue sofrer, ele não tem o sofrimento dele, ele não consegue sentir. Então ele compra a dor dos outros. Se você estiver achando que é muito esquisito, dá uma olhada no mundo em que nós vivemos. Quantas pessoas compram lutas, compram dores, compram movimentos que não tem nada a ver com elas, que elas se implicam, mas num nível mais superficial, e usam a dor destes grupos para se sentirem vivos. Então, Clube da Luta, ele acaba sendo também um filme que esteve à frente do seu tempo, apesar de ser dos anos 90, ele poderia ter sido feito no século 21. Nisso, ele conhece Tyler. Quem é Tyler? É o Brad Pitt. O apartamento do narrador explode. Ele faz amizade com o Brad Pitt. Ele vai morar com ele. O Brad Pitt é o extremo oposto dele. No primeiro momento parece alguém muito interessante, que ele é o oposto do nosso narrador. Ele não liga para moda, ele não liga para conforto, ele não tem energia elétrica, ele mora numa espelunca condenada. E com o tempo, o narrador vai se adaptando a essa vida e o Tyler vai passando sua filosofia de vida, que se aproxima muito de um niilismo, onde nada tem valor. Nesta amizade, o Tyler pede uma coisa para o narrador, para ele poder morar na casa dele: me bata. E os dois começam a brigar. E essas lutas, que acontecem com frequência, vão chamando a atenção de outras pessoas, que vão se juntando, e nasce assim o Clube da Luta. Um lugar onde pessoas vão vivenciar a dor, pois na ausência de um sentido, na ausência de um sentir emocional, de um sentido na vida, pessoas que vão levando a sua vida de forma automática e vivendo numa espécie de apatia, experimentam na dor física a sensação de estarem vivos. E aí também que o Clube da Luta vai aprofundando nessa questão da identidade. Como que uma identidade se cria, né? De alguma forma ela vem do amadurecimento, e não existe um amadurecimento sem uma dose de dor. A gente pode transformar dor em frustração, a gente pode transformar dor em angústia. Se as crianças não forem frustradas na dose certa, elas não vão se desenvolver. Se você sair correndo para ajudar uma criança sempre que ela cai, ela não vai aprender a andar. Se você não deixar que uma pessoa cometa seus erros e sofra por isso, você não vai deixar que ela desenvolva. Se você não deixar que uma pessoa sinta a dor de um coração partido, ela não vai entender o que é empatia, o que é uma relação. Tá? Então tem esse desenvolvimento que passa pela dor, que mais uma vez o Clube da Luta meio que previu o futuro, trazendo o que aconteceria num mundo onde as pessoas fizessem um esforço absurdo para não sentirem. Não vamos sentir dor, não vamos sentir angústia, vamos ver anestesiados. Deus me livre se eu falar alguma coisa que te deixar sofrendo, que te incomodar. Por favor, me perdoe. Nós vivemos nesse mundo. Quantos criadores de conteúdo, no meio de uma fala, pedem desculpas sobre a própria fala, com medo de despertar algum gatilho, de trazer qualquer tipo de incômodo, sendo que o incômodo, ele muitas vezes existe para nos fazer pensar, e é este pensamento que desenvolve e cria identidade. O que acontece em Clube da Luta é o oposto. Quando você está jogando tudo no corpo, não há uma reflexão, não há um simbólico. Portanto, como não há um simbólico, as pessoas vão se aglutinando neste grupo e, ao invés de criarem uma identidade, criam uma identidade grupal. E mais uma vez, basta olhar o mundo em que nós vivemos. Quantas pessoas buscam
estes grupos em busca de semelhantes, mas encontram uma doutrinação. Há uma grande diferença entre você buscar pessoas próximas, pessoas parecidas, em que você vai se sentir bem, você vai poder desenvolver ideias, e você entrar em grupos, entrar em ideologias onde uma ideia externa te invade, dissolve o seu eu, e você faz parte de uma massa que fala sempre do mesmo jeito, fala as mesmas coisas, se movimenta sempre na mesma direção. E é isso que acontece no Clube da Luta, até com algumas doses de ironia, onde aquelas pessoas tornam-se robôs sob o comando de Tyler. Resumindo muito, Clube da Luta é isso. Fica a sugestão, aliás, uma sugestão para que você não assistiu, assista ao menos 2 vezes. Uma vez ele vai ter plot twists, que eu tomei o máximo de cuidado para não trazer aqui, pelo menos os importantes. E depois que você tiver essa agradável surpresa, assista de novo, já sabendo o que vai acontecer. Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas. Até a próxima e muito obrigado.